Tem momentos dentro de um reality show que a gente percebe que algo saiu completamente do controle. E o que aconteceu entre Josh Martinez e Celinei dentro da casa do Big Brother Brasil foi exatamente um desses momentos. Só que dessa vez, não foi briga por comida, não foi estratégia de jogo, não foi treta fabricada para render nas redes sociais. Foi algo muito mais sério, muito mais pesado e que obrigou a produção a tomar uma decisão que vai marcar a história do programa para sempre. Eu acompanho o reality show há anos, já vi de tudo, já vi gente se apaixonar, já vi traição, já vi aliança, já vi gente jogando sujo. Mas tem uma linha que separa o jogo da vida real. E quando essa linha é cruzada, não dá mais pra fingir que é só entretenimento. Tudo começou de um jeito que muita gente não percebeu de cara. Pequenos gestos, aproximações que pareciam inocentes no começo, mas que foram se acumulando dia após dia, até que ficou impossível ignorar. Josh se aproximava de Celinei de um jeito insistente, comentários que ele disfarçava de brincadeira, mas que deixavam ela visivelmente desconfortável. Invasões de espaço pessoal que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade conseguiria perceber que estavam erradas. E o pior de tudo, Celinei tentava lidar com aquilo sozinha. Ela se afastava quando ele chegava perto demais, desviava o olhar quando ele insistia em conversas que claramente a incomodavam. Buscava a companhia de outros participantes como uma forma silenciosa de proteção. O corpo dela denunciava o que a boca ainda não tinha coragem de gritar. Porque é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente sente que algo está errado, mas fica com medo de falar. Medo de ser chamada de exagerada. Medo de ser acusada de estar criando drama. Medo de não ser levada a sério. E Celinei estava vivendo exatamente isso, só que com câmeras filmando cada segundo. Enquanto isso, os outros participantes começaram a perceber. Você via nos olhares deles, conversas sussurradas nos cantos da casa. Gente trocando aquela expressão de quem sabe que algo está muito errado, mas não sabe exatamente como agir. Será que deviam intervir? Será que deviam se posicionar publicamente? Ou será que era melhor deixar Celinei resolver do jeito dela? Só que aí as redes sociais explodiram. O público brasileiro não perdoa quando vê injustiça. E dessa vez não foi diferente. Recortes de vídeo começaram a circular mostrando cada momento onde Josh ultrapassou os limites. Cada comentário inadequado. Cada aproximação forçada. Cada vez que Celinei deixou claro, sem precisar falar uma palavra, que não queria aquilo. As hashtags pedindo a expulsão de Josh dominaram as tendências. Especialistas em comportamento foram chamados para analisar as cenas. Ex-participantes de outras edições começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias histórias de situações parecidas dentro do confinamento. A pressão sobre a produção ficou insuportável. E foi aí que tudo mudou dentro da casa. A atmosfera dentro da casa ficou sufocante. Conversas que antes eram leves agora carregavam um peso que ninguém conseguia ignorar. Celinei se viu num dilema que muitas mulheres conhecem bem demais. Denunciar abertamente o que estava acontecendo e arriscar ser vista como exagerada? Ou tentar resolver de forma discreta e continuar sofrendo em silêncio? Enquanto isso, a produção do Big Brother Brasil estava diante de uma encruzilhada histórica. Ignorar a situação seria validar comportamentos inaceitáveis. Agir de forma branda seria insuficiente diante da gravidade do que as câmeras estavam documentando 24 horas por dia. A decisão precisava ser firme, clara, e enviar uma mensagem que não deixasse dúvida nenhuma sobre os limites que não podem ser ultrapassados, porque tem uma diferença enorme entre jogo e violação. E Josh cruzou essa linha. A produção convocou Josh para o confessionário. E esse foi um dos momentos mais tensos da história do programa. Ele foi confrontado com as imagens, com os relatos, com a percepção do seu comportamento. A reação dele naquele momento se tornou crucial. Ele negou, minimizou, tentou se defender com argumentos frágeis, ou reconheceu, mesmo que parcialmente, o impacto das suas ações. A decisão veio rápida. Josh Martinez foi expulso da casa do Big Brother Brasil por comportamento inadequado em relação a Celinei. E essa expulsão não foi só mais um capítulo polêmico do reality. Foi um precedente poderoso. Foi a produção dizendo que está disposta a priorizar a segurança e o bem-estar dos participantes acima da audiência que a polêmica poderia gerar. Foi reconhecer que entretenimento tem limites éticos. Que reality show não é terra sem lei. Que confinamento não é desculpa para assédio. Para Celinei, aquilo representou validação, alívio, justiça. Para outros participantes, foi um lembrete claro de que comportamentos têm consequências reais. E para o público, foi a confirmação de que as vozes foram ouvidas, de que a pressão coletiva pode gerar mudanças de verdade. Mas a história não terminou com a expulsão. Dentro da casa, as divisões continuaram. Teve gente que achou a decisão justa e necessária, mas também teve quem questionasse se houve exagero, se Josh merecia uma segunda chance, se a produção cedeu demais à pressão externa. Essas divisões criaram novas tensões, novos conflitos, conversas ainda mais difíceis. Fora da casa, Josh enfrentou as consequências dos seus atos. A rejeição pública, a perda de oportunidades, o peso de ser lembrado como participante expulso por assédio. E qualquer tentativa dele de se explicar, de se redimir, de reconstruir a imagem, esbarrou na resistência do público em perdoar. Essa história vai muito além do jogo do Big Brother. Ela toca em questões que a gente vive todo dia.
Consentimento, respeito, limites, a coragem de denunciar, o medo de não ser acreditada. Quantas vezes a gente já presenciou situações parecidas e não soube como agir? Quantas vezes minimizou o desconforto de alguém só pra não criar conflito? E aí eu te pergunto, você acha que a produção tomou a decisão certa? Comenta aqui porque eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Deixa o like se você concorda que existem limites que não podem ser ultrapassados nem dentro de um jogo. E se inscreve no canal porque histórias como essa mostram que a gente ainda tem muito o que discutir sobre respeito e responsabilidade. A decisão histórica da produção do Big Brother Brasil naquele dia se tornou um marco. Um momento onde entretenimento e responsabilidade social se encontraram de forma inevitável e necessária.